Certo, gente? Então, vamos começar aqui com a aula 8, certo? Vai ser regra de 3 simples, tá? Eu decidi pular a parte de proporção pelo motivo que vocês já estão vendo muita proporção na sala de aula com o teorema de Tales, e a regra de 3 simples é uma proporção, tá? Então, vamos ver como funciona. Então, aqui, ó, uma usina produz 500 litros de álcool com 6.000 kg de cana-de-açúcar. Determine quantos litros de álcool são produzidos com 15.000 kg de cana-de-açúcar. Desculpa aí, gente. Então, vamos lá. Ó, eu já separei aqui as unidades que a gente vai trabalhar. Então, regra de 3 simples, ela trabalha com unidade, certo? Um tipo de unidade. O que é isso? Ó, a unidade que eu falo aqui é litros, então é uma unidade. Litros de álcool. E a outra unidade é quilogramas de cana-de-açúcar. Então, já escrevi aqui, já deixei separado. É isso que a gente vai fazer agora. Vamos colocar esses dados. Então, ó, uma usina produz 500 litros. Então, vou colocar aqui, ó, 500. Então, 500 litros. Com 500 litros, ela produz quantos quilos de cana-de-açúcar? 6.000 quilos, 6.000 quilogramas, tá? Então, vamos botar aqui, ó, 6.000 para, tá? Esse traço para 6.000. O zero feio, mas vamos lá. Tá aí. Então, com 500 litros, ele produz 6.000 quilos de cana-de-açúcar. Aí ele pede, ó, determine quantos litros de álcool são produzidos com 15.000 quilos de cana. Então é o seguinte, ele não dá a quantidade de litros agora aqui. Então, se eu não sei, eu vou chamar de X. E ele fornece 15.000 quilos de cana, tá? Então, ó, isso daqui é uma proporção, tá, gente? Ó, quando a gente responde num exercício de proporção, vou botar aqui de outra cor. Normalmente a proporção vem como? Vem assim, ó, um sobre o outro, e aqui vem um igual, não é isso? Quando a gente faz uma proporção, então a regra de 3 é uma proporção. E como é que a gente faz? Multiplica meio pelos extremos, tá? Isso aqui vai mudar dependendo de uma coisa, eu vou explicar já já, mas vamos lá, vamos fazer essa multiplicação. Então vai ficar assim, ó, primeiro começa a letra com um número, tá? Vou voltar aqui para o vermelho. Então, x vezes 6.000, fica 6.000x. Isso é um zero, tá? Outro zero, tá tudo torto, mas 6.000x igual 5 vezes 15 dá 75, ó. Aí coloca quantos zeros? Só você fazer a quantidade de zeros que a gente aparece aqui, ó. 3 mais 2 aqui de cima, 5 zeros. Aí aproveita agora, ó, aplica a regra do cancelamento dos zeros aqui, já nesse momento, para facilitar a conta. Então, 0 com 0, 0 com 0 e 0 com 0. Continuando aqui do lado, vai ficar, ó, x igual, o que sobrou desse lado, 7.500 sobre, ó, o 6 está aqui multiplicando o x, né? Número de lá da letra é multiplicação, então passa dividindo. E a gente faz 7.500 dividido para 6, tá? Esse resultado aí vai dar 1.250 litros de álcool, tá? Essa é a resposta. Agora, gente, ó, só uma questão aqui. Lembre que quando eu comecei a explicar a proporção para vocês, eu falei que há dois tipos, né? Se ela é diretamente proporcional ou se ela é inversamente. Então, nesse exemplo, ela vai ser diretamente proporcional. Veja por quê. Preste bem atenção. Com 500 litros, eu produzi 6.000 quilos. Então, se eu tenho 15.000
A gente já achou a resposta, mas se eu não tivesse colocado só olhando para cá, vocês acham que aumentei aqui, ó, aumentei esse lado, certo? Ó, aumentei. Se eu aumento a quantidade de quilos, ela vai ter que aumentar a quantidade de litros ou vai diminuir? Vai aumentar, tá? Até ali a resposta aumenta, mas é algo natural. Se você está produzindo mais quilos de cana, é porque você está aumentando a quantidade de litros. Então veja que de um lado aumentou, do outro lado também aumentou. Então se isso aqui acontecer, isso aqui, então a regra de 3 simples, essa daqui é diretamente proporcional. Então a gente faz a conta do jeito que fez aqui. Primeiro o x com 6.000, multipliquei, depois o 500 com 15.000, tá? A gente vai ver mais na frente aí exemplos com regra de 3 simples sendo inversamente proporcional, tá? Mas vamos continuar aqui. Então, ó, um segundo exemplo. Aplicando R$500 na poupança, o valor do juro do mês seria de R$ 2,50. Caso seja aplicado R$ 2.100 no mesmo mês, qual seria o valor dos juros? Então, ó, o valor que é aplicado na poupança é o capital. Desculpe. E os juros, o que vai render na poupança. Então, ó, vamos lá. Vamos preencher. Capital, inicialmente 500. Ele rende, ó, para R$ 2,50. Então ele rende os juros de R$ 2,50. Com R$ 2.100, ele vai render quanto de juros? É o que eu quero descobrir. X. Aí, ó, uma observação. Veja que essa vírgula aqui, ó, 00, eu não preciso colocar na hora de fazer as contas. Eu só coloco se aqui fosse um número diferente. Se fosse 33 centavos, 30 centavos, 40, tá? For diferente de 0, aí é obrigatório colocar, porque aí se torna um número decimal. Mas quando tiver 00 aqui, você pode esquecer a vírgula e fazer a conta, tá? Aí, ó, aqui de verde. Vamos lá. Imagine só, pense assim, você tem um capital de 500. Aí, de repente, você aumenta esse capital para 2.100. Então, aqui aumentou. Aumentei um lado. Do outro lado, você acha que o juros vai acontecer o que com os juros do seu dinheiro? Se você botar mais dinheiro no banco, ele vai render mais ou vai render menos? Vai render mais, tá, gente? Se você aumenta, aumenta aqui também. Então, você está esperando uma resposta de X maior do que esse que já estava aqui em cima. Então, ó, como aqui aumentou e aqui aumentou dos dois lados, essas grandezas são diretamente proporcionais. Então, ó, esse vezes esse e esse vezes esse. Número com letra sempre na frente, tá? Então, vai ficar 500x, número e letra não se multiplica, né? Bota um do lado do outro. 2.100 vezes 2,50. Também há uma dica que quando você for fazer o cálculo, você não precisa botar o zero não, viu? Na hora de multiplicar, zero após a vírgula aqui no final não conta. Então você poderia fazer 2.100 vezes 2,5. Fazendo já essa conta, tá? Eu já vou botar aqui direto. Não, na verdade eu vou fazer o seguinte, eu não vou botar, que eu vou mostrar uma coisa aqui. Vamos lá. 2.100, vou deixar em forma de multiplicação. Vezes, ó, quando eu for multiplicar, eu vou esquecer o zero no final, tá? Ó, não coloquei. Ó, como tem zero aqui e aqui, então eu vou cortar logo. E você só pode cortar aqui, ó, porque aqui no meio é vezes, tá? Se tiver mais de um número, se aqui fosse mais de um número, aqui fosse um mais ou um menos, então você não poderia fazer a regra do cancelamento. Só pode fazer quando tem só um número de um lado ou se for vezes. Aí se for vezes, pode ter mais de um número. Então cancelei já aqui. Igual, vai ficar 21 vezes 2,5 dividido por 5, tá? Então, ó, agora aqui para a conta ficar menor, eu vou fazer 21 vezes 2,5. O resultado dessa divisão é 52,5, certo, gente? Ou, como a gente está falando em reais, você pode botar um zero no final. 52,50 centavos. Dividido
para 5. Então, quando a gente faz essa divisão, o resultado dela é 10,5. Ou como a gente está falando em reais, você pode completar com 0. Ixi, ficou feio, mas tá aí, tá, gente? Isso aqui é 10,50, certo? Então, R$10,50. Essa é a nossa resposta. Então, se você depositar, de acordo com essa questão, tá? Se você depositar R$2.100, você vai ter 10,50. Então, veja que aumentou mesmo. Tinha 2,50, aumentou a quantidade de dinheiro que você vai botar na poupança, então você aumenta os juros. Então, aumenta e aumenta diretamente proporcional. Também pode vir o caso de vir assim também, gente, ó. Diminui. Se diminuir aqui desse lado, do outro lado só vai ser diretamente proporcional. Se diminuir também, tá? Então, vocês vejam que é o seguinte. Aumenta, aumenta. Diminui, diminui. Só vai ser grandezas proporcionais se um for igual ao outro dos lados, tá? Aí, então, toda vida que for diretamente proporcional, resolve-se desse jeito. Agora, vamos ver exemplos de como seria inversamente proporcional. Então, ó, nesse exemplo aqui. Vamos lá. Uma panificadora são produzidos 90 pães de 15 gramas cada um. Caso queira produzir pães de 10 gramas, quanto iremos obter? Então, ó, vamos lá. Gramas e pães são as nossas unidades. Eu tenho... Espera aí, vou botar aqui a borracha e escrever... Pronto. Vamos lá, gramas, 15. Vou deixar esse mais fino, depois eu deixo mais grosso aqui o tamanho do lápis, tá? Para ficar mais escuro, mas vamos continuar aqui. Para 15 gramas de pão, com 15 gramas dá para fazer 90 pães cada um, né? Cada pão de 15 gramas dá para fazer 90. Então 15 para 90, que é o que está aqui. Eu vou ter botado primeiro pães e gramas, mas não tem problema. Não vai alterar a conta não. Para produzir, caso queira produzir pães de 10 gramas, quantos pães serão produzidos? Tá? A partir de agora eu vou engrossar essa linha, ficou muito fina. Então, ó, vamos fazer o seguinte, pense só. Aqui, eu tinha 15 gramas, um pão de 15 gramas. Aí, imagine, eu diminui a quantidade de peso desse pão. De 15 passou para 10, então aqui diminuiu. Mas, gente, eu estou diminuindo o peso do pão. Mas se eu estou diminuindo o peso do pão, eu vou acabar fazendo mais pães do que eu faria normalmente. Então, de 90 aqui, esse X, na verdade, a resposta que eu espero é uma resposta maior. Então, se eu diminuo a quantidade de gramas de um pão, eu vou conseguir produzir mais pães, tá? Imagina assim, você tem 1 quilo de farinha lá. Aí você produz, para produzir uma determinada quantidade de pães, pães pesando 15 gramas, aí você ia conseguir 90. Mas com esse mesmo quilo, se você está diminuindo a quantidade de gramas do pão, você vai produzir mais. Tá? Então essa é a ideia, ó, diminui e aumenta. Então quando isso aqui acontece, a multiplicação não é mais meio pelos extremos não, é um do lado do outro. Você vai fazer a multiplicação assim, ó, seguindo essas setas, sendo que comece sempre o número com a letra para ela ficar do lado esquerdo, né? Ó, então 10 vezes x é 10x igual 15 vezes 90, vocês calculando aí, dá 1350. Aí, ó, aproveita a regra do cancelamento. Esse com esse cancelou, ficou quem? X igual a 135 pães. Então, quer dizer que se eu diminuir a quantidade de gramas de pão de 15 para 10, eu vou aumentar de 90 para 135. Então, ó, veja que diminuiu e aqui aumentou. Realmente isso aconteceu, ó. Então, ó, essas aqui são inversamente proporcionais. Então, quando for inversamente, resolve assim do lado. Vamos ver mais esse exemplo. Uma equipe de 5 professores gastou 12 dias para corrigir as provas de um vestibular. Considerando a mesma proporção, quantos dias levarão
30 professores para corrigir as provas. Então, ó, temos as unidades, são professores e dias. Então, 5 dias, 12 professores. Desculpe, contrário. 5 professores, 12 dias, tá? Então, para 5 professores demorou 12 dias para corrigir as provas vestibular. Então, 30 professores levará quantos dias? Então, veja que aqui, ó, você aumenta a quantidade de professores. Mas pense só, se é a mesma quantidade de provas e você corrige no mesmo ritmo, se você aumenta a quantidade de professores, é claro que você vai acabar mais cedo. Então aqui vai diminuir. Então a quantidade de dias vai diminuir. Então, ó, é inversamente proporcional, um do lado do outro. Comece número com letra. 30 vezes x, 30x, igual 5 vezes 12, 60. Cancela 0 aqui com 0 aqui, sobrou x igual 6, passo 3 dividindo, 6 dividido para 3, 2 dias. Então, com 30 professores, em vez de corrigir a prova em 12 dias, só vai demorar 2 dias, tá bom? Então a aula de hoje é isso. Eu vou deixar para passar os exercícios mesmo em sala de aula, a gente vai tentar responder juntos, tá? Questão de regra de 3 simples, é importante, porque sempre cai no IF, tá? Então vocês têm que aprenderem isso aqui. Veja que eu posso colocar diversos tipos de situações. Então a regra de 3 simples dá para encaixar em várias coisas. Então aqui você viu que, ó, nessa questão era dias e professores, aqui era pães e gramas. Na anterior, a dinheiro aplicado e juros, litros de álcool com peso de cana-de-açúcar com quilogramas, certo? Então, questão de regra de 3 simples sempre cai. Então, é importante vocês aprenderem essas questões aqui, tá bom? Então, a aula se encerra aqui. Valeu!